Sim, Jesus, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter o privilégio, a oportunidade, nós podemos render as nossas vidas ao Senhor. Pai, obrigado porque hoje é o último domingo do mês de julho e nós podemos ver a Sua boa mão cuidando, guardando, tocando as nossas vidas, conduzindo as nossas vidas todos os dias deste mês, todo o tempo. Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, como parte do corpo de Cristo, reunida nesta cidade para celebrar e adorar o Senhor. Pai, obrigado pela Tua presença, pela manifestação do Seu amor. E eu quero declarar, Pai, que este dia é um dia extraordinário. Ele é um dia especial, é um dia preparado pelo Senhor e nos dado como um presente para que nós pudéssemos vivê-lo. E não há sentido de viver esse dia se não for na Sua presença, se não for com o Seu amor, se não for experimentando o Seu toque, o Seu poder, se não for ouvindo a Sua palavra e sendo edificado e fortalecido pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Seu poder, pela Sua graça, pelo Seu favor derramado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor nos conduza neste tempo, que nós possamos ouvir a Sua palavra, que nós possamos meditar na Sua palavra e que a Sua palavra possa ter um efeito sobre nossas vidas, possa ter um efeito em nós, possa transformar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quero convidar você a se assentar. Quero te cumprimentar aí com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós não estamos em muitos hoje aqui, mas eu quero reforçar 3 avisos aqui. Na verdade, são 2 avisos que eu quero reforçar e um que eu quero comunicar a vocês, que é um projeto que nós vamos iniciar daqui a alguns dias e é um projeto que arde assim no nosso coração já desde o ano passado, que nós queremos fazer. E eu creio, com a graça e com o favor de Deus, depois de tivemos que adiar por algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas nós vamos colocá-lo para caminhar, para funcionar. Então, primeiramente, 2 avisos que eu quero reforçar com você. Essa semana nós retornamos os grupos familiares. Então, segundas e sextas-feiras, nós retomaremos as nossas reuniões. Se o seu grupo, se o seu apacentador de grupo familiar não te mandou ainda onde vai ser a reunião, mande uma mensagem para ele. Pergunte, falei, daí, essa semana volta. Eu fui no culto, você não estava lá, mas eu estava. Não, estou brincando, né? Fui no culto, manda uma mensaginha para ele daí, onde que nós vamos nos reunir essa semana. O segundo aviso que eu quero reforçar aqui para você, hoje é dia 27 de julho. Então, daqui a agosto, mais ou menos uns 50 dias, um pouco menos, talvez um pouco mais, nós vamos ter o retiro da família. E esse é um momento muito importante para nós como igreja. E 2 coisas que eu quero frisar aqui e enfatizar. Primeiro, não deixe de participar. Não deixe de se envolver neste evento, neste momento. É um momento em que nós vamos ser ministrados de uma forma muito extraordinária. E o retiro, ele é um retiro para a família. Não é para os homens, não é para as mulheres, não é para os casais, não é para adolescentes, para jovens, é para a família. Então a Elisa, que está aqui no colo da Bruna, está convidada a estar no retiro. É importante que ela esteja lá. Né? Sei lá, os meus filhos, né, já 20 anos, 21 anos de idade, estão convidados para participarem do retiro. Então o retiro é da família. Nós vamos ser ministrados como família. Quem estará vindo aqui ministrar as nossas vidas neste ano, nós convidamos o pastor Thomas Rosa, ele é lá da aba de Curitiba, hoje responsável pelo ministério, pela área pastoral da igreja. Então eu tenho certeza que nós vamos ser muito ministrados e cheios da presença e do poder de Deus. Eu conheço o Tom desde 99, eu acho, alguns anos que a gente se conhece. E eu é uma pessoa extraordinária, cheia de Deus. A Alessandra, esposa dele, né, eles têm um filho mais velho que casou esse ano. Eles estão aí servindo ao Senhor integralmente há muitos anos. E eu tenho certeza que Deus vai usá-los para tocar as nossas vidas. E agora o último aviso que eu quero, como eu falei, não é um aviso, eu quero como se fosse anunciar aqui ou comunicar a vocês. Nós estaremos começando no dia 6 de agosto, um projeto para apoiar, para ajudar
pessoas em situação de dependência química. A dependência, as pessoas, a gente fala, né, dependente químico, você pensa, é um viciado em cocaína, em crack. Esse também é um dependente químico, eu tenho certeza disso. Mas existem muitas pessoas que estão hoje sofrendo de aspectos emocionais, espirituais, e que o corpo busca alguma alternativa para aliviar aquela circunstância. Muitas vezes pode ser o álcool, pode ser as drogas, né, como nós conhecemos de uma forma mais normal ou mais comum, né, não normal, não é normal, é comum, mas não deveria ser normal. Mas pode ser alguma outra forma também, até mesmo na questão de tecnologia. Hoje já existem vários estudos demonstrando isso, pessoas totalmente dependentes do celular ou dependentes de uma conexão com tecnologia ou outros tipos de dependência. O projeto ele vai funcionar com duas formas ou de duas vertentes. A primeira delas, nós vamos acolher, apoiar, orientar, ministrar os familiares de quem tem um dependente químico. E nós vamos, em conjunto com algumas entidades que nós já conversamos, com as quais nós já conversamos, nós vamos encaminhar o dependente químico para um tratamento quando isso for necessário ou for preciso. E nós vamos procurar intervir com apoio de recursos ou alguma forma nesse sentido para que a pessoa possa ser tratada. Então, dia 6 de agosto, se eu não estou enganado aqui, é uma quarta-feira, nós vamos iniciar as nossas reuniões. Nós temos um grupo de irmãos aqui da igreja que o ano passado fez uma capacitação para isso, fez uma certificação para poder atender. E eu quero convidar você, se você quiser se envolver, nós precisamos de pessoas para atender os familiares. Você não vai precisar lidar com o dependente químico na dependência dele. O dependente ele vai ser encaminhado para uma entidade especializada para isso. Mas não funciona o tratamento lá. Às vezes a pessoa fica 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano dentro de uma casa de recuperação, né? Hoje tem comunidade terapêutica, é o nome mais comum, né? E aí essa pessoa passa por um processo lá, ela é liberta, ela fica livre, ela se desintoxica, e aí ela volta para o ambiente da onde ela estava, que é um ambiente muitas vezes problemático, um ambiente complicado. Então nós precisamos ajudar as famílias, porque quando eles recebem o dependente tratado, eles precisam estar orientados de como conduzir, precisam estar fortalecidos na palavra. É um projeto que a gente quer colocar um foco ao longo desse semestre, porque vai tocar vidas que precisam muito de Jesus. Nós estamos desde o começo do ano passado falando disso, já preparamos material, como falamos, já capacitamos pessoas. Tem alguns irmãos aqui que têm bastante experiência com isso, que frequentam a igreja, que vão estar à frente conduzindo o projeto. Mas vale a pena você se envolver. Nós precisamos de mãos, de braços aí para nos apoiar. Amém? Amém? Amém. Sei que nós não estamos em muitos aí. Quero compartilhar um pensamento com você hoje. E esse pensamento eu quero trazer para você uma ideia de algo que vem muito no meu coração nesses últimos meses, nessas últimas semanas até mesmo. O tema, eu acho que o tema está aí no telão, a gente combinou ontem de colocar o tema Descanso para Crescer. Né? Às vezes a criança, né, quando ela dorme, geralmente fala assim, quando dorme ela cresce, né? E aí eu fico pensando nisso, ponho para dormir para poder crescer, né? Então quando eu ponho a criança, quando eu deito a criança, ela está bem alimentada, está sequinha ali, está cuidada, ela vai crescendo, né? Às vezes a gente nem percebe, os filhos já estão andando. Dali um pouquinho já estão correndo, já estão na escola. E a gente não viu eles crescerem, entre aspas, né? Não percebeu. Você não ficou lá todos os dias pondo o seu filho encostadinho na parede com uma fita métrica, vendo quantos milímetros ou quantos centímetros cresceu de um dia para o outro. Mas descansar para crescer é um conceito que eu quero que você compreenda, porque o descanso aqui, ele não tem absolutamente nada a ver com o repouso do corpo. Não tem absolutamente nada a ver com você tirar umas férias. Não tem absolutamente nada a ver com você começar a segunda de manhã sonhando com a sexta-feira às 6 horas da tarde. Eu espero que você não faça assim, espero que você não faça as coisas desta forma. Espero que você não comece a sua segunda querendo que chegue a sexta, porque a sua semana é uma semana de bênção. Não é uma semana que precisa ser atropelada, né? Mas o descanso, quando eu uso a expressão
descanso para crescer, é porque o descanso ele tem um sentido de você colocar algo sobre alguma coisa. Vou melhorar aqui minha exemplificação. Esse celular, meu celular, ele está descansando sobre o acrílico aqui deste púlpito. Você entende o que eu quero dizer? Descansar é aonde você coloca a sua estrutura, onde você planta a sua vida. O descanso que eu quero provocar aqui na sua mente, não é você chegar na sua casa agora depois do culto, comer alguma coisa ali e deitar na rede. Claro que esse descanso ele é importante para o corpo, para o físico. Tem alguns irmãos aqui da igreja que ao longo dessa semana trabalharam mais do que a gente imagina. A gente teve o evento aí, teve a Semana do Avivamento, que é um evento que nós como igreja nos envolvemos. Inclusive aqui na igreja foi feito na segunda-feira passada. Nós tivemos aí 6 cultos, mais de 3.000 jovens tocados, ministrados, ouviram a palavra de Deus, foram alcançados. Mas para que esses 3.000 jovens ouvissem a palavra de Deus em 6 igrejas diferentes aqui de Maringá, pelo menos umas 100 pessoas trabalharam incansavelmente. E aí chega no domingo, acabou a Semana do Avivamento, acabou ontem, era umas 11 e pouco da noite, o culto terminou, o último culto. Aí, claro que hoje o nosso físico, quem acompanhou a semana, ficou a semana toda participou de todas as noites, se envolveu antes já com as reuniões, com o planejamento, com a preparação, fisicamente está cansado, precisa dar uma paradinha, precisa dormir um pouquinho mais, precisa recuperar o físico. Mas o que eu estou tratando aqui, o que eu quero tratar com você, é um descanso onde você vai depositar a sua vida. Olhe comigo o Salmo de número 125. Esse é o meu ponto de partida aqui. Eu estou usando uma expressão aqui, o descanso para crescer. E o Salmo 125, no verso de número 1, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Essa é uma expressão que muitas vezes eu leio e falo: Deus, como é que eu faço para não me abalar? A gente brinca, somos da aba, não somos abalados, somos da aba, do aba pai, não do abalado. Como é que eu faço para não me abalar quando eu olho a minha conta corrente e ela não está do jeito que eu imaginaria, ou que eu gostaria, ou que ela deveria estar? Como é que eu posso não me abalar quando eu olho para os meus relacionamentos, para as pessoas que me cercam? Talvez no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que estão ali, que complicam um pouco o seu dia a dia. Talvez dentro da sua própria casa, com os seus familiares. Como é que eu posso me permanecer firme? E aí eu vou juntar os dois aspectos que eu trouxe. Eu falei de descansar, mas tem um outro aspecto, que o descanso ele só existe aonde tem confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E o descanso, e confiança, eles estão muito relacionados. Eu, por muitas vezes na minha vida, e por praticamente 2 anos, em momentos diferentes, eu morei na cidade de São Paulo. Eu trabalhei lá, permanecendo lá, pelo menos durante a semana. E você percebe a diferença quando você está andando numa rua aqui em Maringá ou quando você está andando numa rua em São Paulo. Existe uma tensão, existe um ambiente mais tenso, mais carregado de preocupação. Você chega em alguns lugares, eu estive também algumas vezes no Rio de Janeiro, que eu acho que é pior do que São Paulo, de certa forma, os cariocas que me perdoem, mas do ponto de vista de cuidado, eu tenho uma sensação, é uma impressão minha. Mas é um lugar que você não pode ficar andando com o celular na mão de qualquer jeito. Você não pode ficar com uma mochila de qualquer maneira parado em algum lugar. Você tem uma ocorrência, uma incidência de problemas com segurança muito maior. E aí então eu associo as duas questões, confiança e descanso. Todas as vezes que eu ia para São Paulo, eu já tirava relógio, tirava não sei o quê, guardava minhas coisas, deixava a mochila de um jeito diferente. Aqui eu caminho de uma forma muito mais displicente. Por quê? Porque eu confio mais, eu me sinto mais seguro, não que não existam problemas, eu acho que esse é um ponto que
né? Não estou dizendo que um lugar é melhor do que o outro por conta disso. Estou constatando um fato que é estatisticamente provável, né? Comprovável. Mas eu descanso mais aqui. Eu fico mais descansado, porque eu me sinto mais confiante. Então eu estou conectando aqui as duas palavras que são chave para o meu pensamento, para o pensamento que eu estou trazendo aqui para você. O descanso só é possível num ambiente onde há confiança. É isso que eu quero que você compreenda. Construir aqui um pensamento para que você perceba que você só descansa de fato aonde você confia, aonde você se sente seguro, aonde você se sente capaz de fazer aquilo que você quer fazer sem preocupações, sem tensões, sem medo, sem estresse, sem ter que estar o tempo todo tenso. Ali você vai ter um ambiente para crescer. Então o crescimento depende da confiança. O Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então o que eu estou fazendo um joguinho de palavras aqui com você, confiança gera descanso. O descanso vai fazer, né, com que nós estejamos firmes. E aí as circunstâncias, elas não vão nos abalar. Abalar no sentido de nos desestruturar, de fazer com que nós venhamos a esmorecer. Venhamos a, puxa, a vida não está dando certo, não vou conseguir. Sabe, esse tipo de pensamento que muitas vezes invadem a nossa mente. E é isso que eu quero tratar com você. Já tem alguns dias que eu venho rascunhando esse pensamento aqui. E eu quero basear ele em 3 aspectos. Então, a confiança é necessária para que nós possamos descansar. E o crescimento vem quando nós descansamos. Fisiologicamente, né, brinquei aqui, dei o exemplo da criança. Quando você põe a criança para dormir, ela cresce. Na verdade, isso não é isso é comprovado cientificamente. A criança que dorme bem, geralmente ela se desenvolve melhor, cognitivamente falando e fisicamente falando. E aí eu quero então colocar o meu pensamento aqui em 3 aspectos, em 3 pontos, que eu quero basear com você, onde você vai aprender, ou você vai, se você entender isso, você vai conseguir compreender como fazer para confiar. E o primeiro deles está em Jeremias capítulo 17, vou ler os versos 7 e 8. O texto diz assim: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, Jeremias, ele usa uma expressão muito semelhante ao que o autor de Salmos, no Salmo de número 1, usa também. Ele fala que bendito aquele que confia no Senhor, e ele compara a confiança a uma pessoa, né? Ele compara essa pessoa a uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas. E essa pessoa, ou essa árvore, ela se nutre, ela busca a nutrição dela desse ribeiro. E isso é possível porque você confia no Senhor. Eu não fiz, eu confesso aqui para você como que eu fiz. Eu usei uma inteligência artificial para fazer um desenho, mas eu pedi para que ela fizesse de um modo infantil, né, assim, meio infantilzinho. Se a Juliane puder me ajudar ali e colocar na tela. Olha essa árvore aí. Uma árvore verdinha, frondosa, grandona, né? Com frutos, alguns amareladinhos ali, não amadurecidos ainda, outros vermelhinhos já amadurecidos. Mas olha o ambiente onde ela está. O redor dela, né? O que está ao redor dela. Sequidão, calor, estio, não tem grama, não tem nada verde ali, a não ser a árvore. Só que muitas e muitas vezes, quando nós olhamos uma circunstância como essa, e eu propositadamente coloquei o desenho aí, para ajudar você a imaginar a árvore. Quando nós olhamos um desenho como esse, ou se você olhasse, estivesse num alto de um morro, de um monte,
olhando uma cena como essa, né? Transporte aí a sua mente, use. Sei que é domingo de manhã, talvez você esteja com o cérebro ainda em modo, né, de stand-by ali, ainda tentando fazer ele funcionar. Mas imagine você num campo, onde você subiu num pequeno morro, num pequeno montezinho, e ao olhar para baixo, você viu essa cena aí. Um vale seco com um rio correndo, algumas árvores bem secas, mas uma árvore frondosa e bonita no meio dele. O primeiro pensamento que me vem é: que qualidade de árvore é? Como é que essa árvore consegue ser bonita no meio da sequidão? Como é que essa árvore, o que essa árvore fez? Vou colocar algumas ideias aqui que não combinam com o desenho, né? Que curso ela fez? Será que ela fez um retiro? Será que essa árvore ela estudou em alguma faculdade? Será que essa árvore conhece algumas pessoas que a ajudaram a ficar verdinha assim? Será que a rede de relacionamentos, de amizades, os amigos, os companheiros, os colegas de trabalho, eu já imaginei aqui, essa árvore trabalha num lugar bom, tem um bom ganho, tem um bom salário, por isso que ela é bonitona, as outras estão ali sofrendo. Você entende que muitas vezes, e aí eu quero que você preste atenção nisso, muitas vezes, quando nós olhamos alguém que tem uma projeção de algo que nós achamos que é sucesso, nós costumamos olhar para a pessoa e perguntar para nós mesmos: o que essa pessoa faz? Será que ela é inteligente? Que inteligência será que ela aplicou? Como é que ela conseguiu? Que rede de conexão, de network que ela fez? Que ajudou ela? Que trouxe, né? Eu falava com a Adilene um pouco antes do culto. Trouxe os leads, trouxe os contatos, trouxe os clientes, que indicou ela para aquelas pessoas. E aí, nós precisamos aprender algo hoje aqui. A confiança é o que fez essa árvore ficar assim. Né? O texto de Jeremias 17:7 começa: bendito aquele que confia no Senhor. Mas vamos lá. A confiança fez com que ele se tornasse uma árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo no calor não secou, não murchou. Mas aí a minha pergunta é: quem sustentou a árvore? Foi o lugar que ela estava ou foi o ribeiro que estava ali? Se eu pegasse essa mesma figura e removesse o ribeiro dali, da imagem, não teria o menor sentido a figura. E mesmo assim não tem, né? Porque tem uma árvore plantadinha do lado ali e não fica verdinha. Mas pode ser que a árvore não está com as raízes colhendo, né? Coletando o nutriente da água. Eu quero que você aprenda, que você entenda, que você compreenda hoje, é que o sucesso da árvore não é a qualidade da árvore. O sucesso da árvore não é a formação dela. O sucesso da árvore não é aquele retiro especial que aconteceu e que lá colocaram a mão na cabeça da pessoa e ali as coisas mudaram. O sucesso da árvore é estar plantada junto ao ribeiro. O sucesso da árvore é o ribeiro, não é a árvore. Meu irmão, eu não quero aqui, e várias vezes quando eu estava meditando e anotando as minhas coisas para compartilhar com você, eu falei para mim mesmo, eu falei: tome cuidado para não dar a ideia, não passar um pensamento que mostre assim: então eu não preciso estudar, não preciso ir para a faculdade, ou não preciso me formar, eu não preciso me capacitar, ir para um treinamento, eu não preciso disso, porque a gente pode pensar dessa forma, mas esse pensamento, eu já estou sendo explícito com você, é errado. Não pense assim. Você precisa se capacitar. O que eu vejo de grande diferença é que Deus, Ele usa aquilo que está nas nossas mãos. Quando Deus chama Moisés, né, não chama, na verdade, Moisés vai atrás da sarça ardente ali, lá no deserto, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele tem aquela conversa com Deus diante da sarça, e Moisés, ele reluta, ele fala: não, eu não vou, eu não sei falar, eu não sou capaz,
ele, né, não está escrito no texto, mas eu penso que passou na cabeça de Moisés, tipo, o quê? Você não tem ideia do tamanho do exército daquele cara. Moisés provavelmente tinha isso muito claro na sua mente. Mas Deus pergunta para ele, o que é que você tem nas suas mãos? Pega esse cajado aí e jogue no chão. E Moisés usa um cajado de pastor para libertar o povo. A questão é que não foi Moisés, não foi o cajado. Quem libertou foi Deus. Se Moisés tivesse um outro recurso tecnológico, que não fosse um cajado, Deus usaria o recurso que Moisés teria. É isso que eu quero que você entenda. Davi derrubou Golias com aquilo que Davi sabia fazer. Umas pedrinhas, uma pedra só, né? 5 pedras que ele colheu, uma delas mais afunda. Coisas que Davi sabia manusear. Eu fico imaginando quantas vezes Davi pastoreando as ovelhas do seu pai e atirando com uma funda, uma pedra numa árvore. Falou, vou acertar naquela ali. Não, agora eu já acertei nela fácil, agora eu vou pegar aquela outra que é mais longe. De repente aparece um animal, e aí ele precisa acertar o animal. Um alvo móvel, já ficou mais difícil. E ele treinou com aquilo. Deus pega aquilo que Davi fez e usa para produzir fruto de vida. O que eu estou dizendo para você é, tenha consciência de que a sua fonte, o lugar onde você está plantado, interfere na sua vida. E aquilo que você tem nas suas mãos, Deus usa para te fortalecer. O meu primeiro ponto aqui é onde você está plantado. Então, a árvore está ali plantadinha do lado do ribeiro. Nós temos a tendência a olhar essa árvore e achar que o sucesso é a árvore. Ah, essa qualidade de árvore aqui, essa espécie, ela resiste bem ao calor, ao ambiente seco. E se tiver só um filetinho de água do lado dela, já é suficiente para ela ficar verdinha. E aí você está atribuindo a qualidade, o resultado à árvore. Mas o que eu vejo ali é que a árvore está usando o ribeiro. E o ribeiro é a fonte. O ribeiro é Jesus Cristo. Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, e ele fala num momento de festa em Jerusalém, ele fala que nós teríamos de dentro de nós, do nosso interior, um rio de água vivas que ia fluir. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Ele está em você. Existe um rio de águas vivas que flui de dentro de você. E é plantado neste rio que você precisa se colocar. Agora, você pode fazer como a árvore do desenho ali, a principal, né, no meio do desenho, mas você pode fazer como aquela que está mais atrás dela, à direita, você olhando à sua direita, lá na pontinha. Coladinha no rio, mas está seca. Talvez as suas raízes doentes, talvez as suas raízes amarguradas, talvez as suas raízes com problemas, não consegue retirar o nutriente, e aí ela fica seca, ela seca. Aí ela não combina com a circunstância. Vamos para o meu segundo ponto aqui, João capítulo 4. E acho que daí vem uma diferença, e eu explico aqui para você a diferença entre uma árvore ser mais frondosa e a outra árvore ser menos frondosa. João 4,12. Você sabe que Jesus está aqui conversando com a mulher samaritana, próximo da cidade de Sicar, do ladinho, né, junto de um poço que Jacó havia cavado algumas centenas, alguns anos antes, né? Mais de aproximadamente 1000 anos antes, talvez, um pouco mais de 1000 anos antes, talvez, alguma coisa assim, não vi bem a data. Jacó cavou aquele poço e aquela mulher estava buscando água ali naquele lugar. E aí o verso 12, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana segue da seguinte maneira: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? A mulher pergunta para Jesus, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente esses 2 versículos. Primeira coisa, quando Jesus fala para ela, se quem beber desta água, ele está fazendo uma distinção entre 2 tipos de água.
Então vamos lá, lembra da imagem da árvore? Tinha uma árvore bonitona no meio e tinha uma árvore lá no fundinho, maiorzinha, mais seca. A Ju já colocou de volta lá. Existem 2 tipos de água que você pode beber. A mulher samaritana olha para Jesus e fala: mas o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que cavou esse poço. Aquele poço, aquela água, é fruto do esforço humano. É fruto da inteligência, da capacidade, da habilidade de cavar um poço, preparar um lugar, de estruturar um ambiente para que a água brotasse. Mas se o ser humano não pusesse a sua força, sua musculatura, seu empenho, sua inteligência, sua capacidade, aquela água não brotaria ali. Passaria de forma subterrânea e ninguém veria. Ninguém usufruiria dela. Mas Jesus diz que essa água, que é fruto do esforço humano, ela não sacia a sede. Se eu consumo a água fruto do esforço humano, hoje, passa um tempinho, eu preciso ir lá de novo e pegar mais um pouco. Aí eu aguento mais um pouco, eu vou lá e pego mais um pouco. E aí, infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que se alimentam de um retiro, de uma conferência, de um evento como esse que aconteceu agora essa semana. E aí vai lá, se dedica e canta e ergue as mãos e chora e ora em línguas e tem experiências sobrenaturais, às vezes até experimenta algo no seu físico. Aí está cheio, a sede passou. Mas se aquilo foi feito do ponto de vista humano, da alma, dos sentimentos, das emoções, o tempo vai passar e a sede vai voltar. E é isso que Jesus está dizendo. Existe um tipo de água que é advinda, que vem do esforço humano, que se eu consumo ela, eu volto a ter sede. Eu consumo, preciso de novo. E é o que Jesus fala. Jesus, ele é muito explícito. Quem beber desta água, verso 13, quem beber desta água voltará a ter sede. Muito simples. Ela fala assim: mas Jacó veio aqui e cavou o poço, nosso pai. Olha a referência. Aquela mulher olhava para Jacó, dizendo assim: Jacó é a pessoa mais importante que já passou neste lugar. Porque ele veio aqui, cavou um poço, e existe uma cidade que depende dessa água. Existem centenas de pessoas, milhares de pessoas que vivem daquilo que Jacó fez. E aí Jesus chega ali, o autor da vida, aquele que fez a água. Ele não fez o poço, ele não cavou o poço, ele fez a água. Entende a diferença? E aí, enquanto nós confiamos nas coisas, confiamos naquilo que é passageiro, num projeto, num movimento, quando nós confiamos nisso, nós vamos precisar nos retroalimentar constantemente. Agora, quando eu olho para a água que veio do Senhor, a água que Ele me dá, a água da vida, da fonte da vida, como eu falei, a água do autor da vida, Ele alimenta o meu espírito, e aí eu não tenho mais sede. Então, o meu primeiro ponto é onde você está plantado. O segundo ponto é qual é a fonte que você usa para nutrir a sua vida. Qual é a fonte? Da onde você retira a água que vai saciar você? Jesus fala no verso 14 aqui de João 4. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aí eu quero dar uma ênfase aqui, naquilo que Jesus falou. Ele fala assim: a água que eu lhe... Repita comigo, por gentileza. Fale para mim, na verdade. Aquele que beber da água que eu lhe... Olha a diferença. Volta no 13 ali. Põe o 13, Ju, para mim. Aliás, perdão, o 12. A mulher fala assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Jacó se esforçou para ter aquela água. Jesus, ele fala: a água que eu lhe der. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
você não consegue comprar a água de Jesus. Você não compra. A palavra der ali é didome no grego. E ele significa, né, na tradução, dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Jesus não está te dando algo porque Ele é obrigado a te dar. Sabe aquelas orações, Deus, porque o Senhor falou, tem que fazer. Jesus, Ele te dá porque Ele te dá, porque é livre e espontânea vontade dEle. A palavra didome também no grego tem um significado de dar um presente, conceder, dar a alguém que pede. Jesus, Ele nos dá aquilo que Ele tem de melhor, a água viva que nos alimenta para sempre. E aí, meu irmão, não é o seu jejum, não é quanto você ora, ou quantas horas você ora, não é o quanto você passa, quanto tempo você passa na igreja. Eu fui 4 noites no SDA. Participei de 6 noites, eu participei de 4. Se tem um pensamento que, em hipótese alguma, passa na minha mente, é olhar para Deus e falar, Jesus, eu dediquei 12 horas da minha semana, cada culto ali teve pelo menos umas 3 horas, talvez até ontem mais um pouco do que isso. Eu dediquei 15 horas da minha semana para estar junto com a sua igreja. Então agora, o Senhor precisa me dar algo. Irmão, isso não pode, mas assim, nem de brincadeira passar pela sua mente. Jesus, Ele fala, a água que eu lhe der. Jesus, Ele nos dá gratuitamente, pelo seu amor. A diferença ali, naquele instante, naquele momento, naquele poço, é que a mulher poderia dizer assim, tá bom, muito obrigado, te agradeço, mas eu vou continuar aqui com a água de Jacó, do poço que o meu pai Jacó cavou para nós. Ou ela pode dizer, entendi, já percebi que aquilo que o Senhor tem é mais poderoso, é extraordinário. Tanto que foi isso que ela fez, ela creu naquilo de tal maneira que ela saiu do poço, voltou para a cidade e evangelizou pessoas e trouxe pessoas para conhecerem Jesus. E depois levou Jesus para a cidade. E Jesus permaneceu ali alguns dias pregando o evangelho, entregando a água da vida, dando a água da vida para aquelas pessoas. Você entende o que eu quero te dizer aqui? Eu coloquei 3 aspectos para você até esse momento. Eu coloquei que nós precisamos descansar para crescer. O descanso depende do quanto você confia em Deus. Confiança depende da onde você está plantado e qual água, de qual fonte você se alimenta. A água natural vai fazer com que você tenha sede de novo. Quando nós abordamos aspectos da alma, como uma capacitação, como um treinamento, aquilo é bom por um tempo, dura um tempo, nos empolga, nos anima por um tempo, mas vai passar alguns dias, nós vamos esmorecer de novo e vamos precisar de mais uma injeçãozinha. Hoje, os ciclos da dopamina são bem curtos dentro do conceito do uso de dispositivos eletrônicos. Antigamente eles eram um pouco mais longos em algumas atividades, né? Quantas vezes eu já não vi pessoas falando assim, você está muito estressado, você está muito preocupado, tira uns dias, descansa um pouco. É importante fazer. Mas a gente sabe que se o físico e as emoções descansam por um tempo, e você retorna para uma rotina que é prejudicial, vai passar um tempo, você está desgastado de novo. Isso é natural. Então o que eu estou dizendo é, busque a fonte de água viva. Busque a fonte eterna. Se concentre nela. E esse aspecto nos gera um pensamento. Veja comigo Provérbios, capítulo 3. Eu gosto muito de usar esse texto quando eu ministro dízimos, né? Provérbios 3, 5. O autor aqui de Provérbios, desse capítulo especificamente, ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, meu primeiro ponto,
Fiz uma pequena introdução. Meu primeiro ponto é onde você está plantado. O segundo ponto é qual é a sua fonte, né? Da onde vem a água que você consome. E o meu terceiro ponto é capacitado pelo Senhor. Que você possa entender, quando o texto de Provérbios fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele está dizendo assim, olhe para a árvore frutífera no meio do ambiente desértico e tenha consciência de que o verde daquela árvore, o vigor, né, a força daquela árvore não vem dela, vem do rio. Confie no Senhor e não se apoie no seu entendimento. O que o autor de Provérbios está escrevendo para nós aqui é: cuide para não desviar o seu foco daquele que é a fonte. Cuide para não tomar a água do poço, achando que a água do poço vai te dar vida eterna. Cuide para não se preocupar apenas com aquilo que é aparente. Porque quando nós olhamos a imagem da árvore bonita no meio do deserto, nos chama a atenção a beleza da árvore. Mas nós precisamos entender que aquela árvore só é bonita porque ela está baseada, ela está descansando sobre o rio de águas vivas, que é Jesus Cristo. Você entende o que eu quero te dizer? Coloque a sua vida em Cristo Jesus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração é rejeitar qualquer glória para aquilo que você faz, para aquilo que você tem, para aquilo que você herdou, para aquilo que você recebeu, para aquilo que está em você. É você colocar-se no seu devido lugar, entre aspas, de saber que nós nascemos com uma semente maléfica de Adão, herdeiros de Adão, mas num determinado momento nós fomos retirados deste ambiente e fomos plantados junto ao ribeiro de águas. Só que você não sai dali pelo seu poder. Você não é replantado pelo que você faz, mas por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Vou usar uma frase aqui, essa eu estou colando do Pio, de uma ministração que ele pregou, e eu anotei isso, mas que encaixa muito bem aqui. A Arca de Noé foi construída por amadores. O Titanic foi construído por profissionais. Você entende a diferença? Confie no Senhor. Entregue tudo a Ele e não se apoie no seu entendimento. O primeiro barco que foi feito na história, né, biblicamente falando, estamos relatando porque cremos na Bíblia, foi a Arca de Noé. Ninguém sabia como fazer aquilo. Noé não fez uma faculdade de ciências navais. Noé nunca tinha navegado. Noé nunca tinha colocado uma embarcação na água para saber se ia flutuar ou não. Ele não tinha a menor noção. Mas o que eu quero que você entenda é: deposite a sua confiança no Senhor. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, uma habilidade, uma capacidade, um conhecimento, isso tudo vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Noé sabia mexer com madeira. Provavelmente sabia cortar uma árvore, laminar as tábuas, estruturá-las, usar o betume. Ele sabia essas coisas. Mas provavelmente ele não tinha a noção do que construir com aquilo. Talvez uma casa, um abrigo, um celeirinho ali para colocar algumas coisas, mas não um barco. Agora Noé confiou no Senhor, ele creu no Senhor. Ele falou: ok, Deus, eu não estou entendendo o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor me chamou para fazer isso. E é o que Provérbios nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E por que eu devo fazer isso? Olha o que Pedro escreve na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro. E eu confesso a você, meu irmão, que esse versículo, esse texto, esse versículo em especial, muitas vezes ele me desafia.
2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ju, dá para pôr na RA aí, por favor? Vou mudar a versão ali, só para você ver como que a expressão muda. Não vai mudar o sentido, o significado, mas só a estrutura, como que ela muda. Ó, deixa eu ler aqui junto com você. Por essa, perdão, que ele mudou para o 2 aqui, por algum motivo. Só um pouquinho. 2 Pedro 2, 1, 3, aliás. 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu irmão, se eu perguntasse para você assim, você quer oração por alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? O que você me responderia? Não precisa me responder, né? Pensa aí. Preciso um pouco mais de dinheiro, talvez para ajustar umas contas aqui, para acertar algumas coisas que eu preciso acertar. Preciso de um pouco mais de entendimento aqui para exercer minha profissão, capacidade para fazer algo. Preciso talvez de um pouco mais de paciência para lidar com as coisas da minha casa, dos meus filhos. Preciso de um pouco mais de entendimento aqui para poder tomar uma decisão. Tem muitas coisas que você poderia me pedir, mas Pedro, ele derruba as nossas orações de pedintes, né? Pedro pega o chapeuzinho que a gente leva diante de Deus e chuta ele para longe, porque ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. E meu irmão, a palavra vida aqui é zoe, a vida plena, a vida abundante, a vida completa. Pedro está dizendo assim: tudo que você precisa, Deus te deu. Noé não precisava de nada, ele não precisava de um barco, mas Deus o orienta a fazer um barco. Deus deu a ele a capacidade de fazer. Tudo que você precisa está nas mãos de Deus, Ele te entregou. Por isso que eu insisto com você, o tópico aqui é capacitado pelo Senhor. Se forme, estude, faça sua faculdade, faça seu mestrado, lá, sua pós-graduação, seu doutorado. Não é um problema estudar. Aliás, ajuda muito estudar em muitas áreas. Mas não apoie, não coloque isso como sendo a base. Não suporte, não descanse a sua vida no seu conhecimento. Porque eu já fiz tantos cursos de batalha espiritual na igreja, porque se eu vejo uma barata ali, eu sei que tem um demônio, eu vou mandar ele embora. Irmão, pegue o seu conhecimento e ponha de lado. Fala: Senhor, eu confio no Senhor. O que eu preciso fazer nessa circunstância? Porque eu já me formei, já me pós-graduei, sou especialista, trabalho há 20 anos nessa área. Meu irmão, eu trabalho há 30 anos na mesma área, numa área correlata, assim, né? No mesmo ambiente. Lido com um perfil de clientes igualzinho há 30 anos. Na verdade, um pouco mais de 30. Eu comecei mais ou menos ali em abril, maio de 1994. Talvez você nem tenha nascido. E diariamente, às vezes quando eu estou num cliente, estou resolvendo alguma coisa, estou envolvido para resolver alguma circunstância do cliente, eu paro e eu oro e falo: Espírito Santo, o que é que eu devo fazer? Porque se eu não for dirigido por Ele, eu posso estar cometendo um erro, um engano. Mas você conhece, você já sabe como lidar, sabe como fazer. Meu irmão, nós não sabemos. Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque eu não tenho a menor ideia de como aquela pessoa passou a sua noite. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com ela naquela semana. Talvez ela tenha perdido um familiar, está ali estressada, preocupada e tensa por conta disso. E aí toda a minha técnica, toda a minha experiência, toda a minha capacidade não vale nada. Mas se eu ouvir o Espírito Santo e talvez encostar no ombro da pessoa, olha, estou percebendo que tem alguma coisa errada. Você entende o que eu quero te dizer?
Confie no Senhor. Não se apoie no seu entendimento. E Paulo, eu não vou colocar aqui que um disse antes do outro, nem sei se disse ou não pesquisei isso. Paulo, em Efésios 1:3, ele arremata o conceito, né? Eu não estou dizendo, por isso que eu digo que não tem uma ordem, né? Um antes, o outro depois. Estou dizendo que ele arremata, mas como figura de linguagem. Quando ele diz assim, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai. Deixa eu mudar aqui, você voltou para NA? Voltou, né? Deixa eu voltar lá para ficar lendo igual. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, tudo que você precisa, Deus proveu. Agora, o que você precisa fazer é não se apoiar no seu entendimento, e se apoiar na direção, e confiar no Senhor, confiar nele. Então eu compartilhei com você aqui nesses últimos quase 40 minutos, 35 minutos, que nós precisamos descansar para crescer, que nós precisamos apoiar as nossas vidas num lugar, estar plantado no lugar, que existem águas diferentes e nós precisamos nos suprir da água da vida eterna, que é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que somos capacitados pelo Senhor, que Ele proveu tudo para nós, que Ele nos deu tudo. E eu quero finalizar aqui com um último texto, Mateus 14:22. E aqui eu acho que eu consigo fechar aqui esse pensamento, para você entender como as coisas realmente são. O texto diz assim, vou ler até o verso 33, 12 versículos. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa história, você conhece ela, você já ouviu, já leu, sabe que ela existe. Mas ela retrata tudo aquilo que eu falei anteriormente. Aqueles homens estavam remando. Muitos deles eram pescadores, conheciam o mar, sabiam como conduzir uma situação naquele momento, naquela circunstância. Jesus vem andando sobre a água, a tempestade estava batendo, o mar ele é barulhento quando tem uma tempestade. E eles se assustam com Jesus. Pedro faz um desafio. Eu brinco, né? Eu falo, Pedro não deu muita alternativa para Jesus. Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter com o Senhor. Jesus ia dizer o quê? Não sou eu. Não podia dizer isso, né? Então, quando Pedro colocou Jesus ali na parede, e Jesus sabia, né? Provavelmente Jesus não queria que Pedro andasse nas águas, sobre as águas. Não precisava. Mas Jesus aceita o desafio. Fala, então venha. Pode vir. E aí a questão é, Pedro não tinha conhecimento algum para andar sobre as águas. Pedro não fez uma escola. Como andar sobre as águas. 10 passos de como flutuar caminhando sobre as águas do mar da Galileia. Ele não estudou isso. Mas Jesus o ordena e ele baseia o seu ato numa palavra de Jesus. E ele olha para Jesus. Mas o texto, ele nos ensina algo tremendo. Verso de número 30, ele diz assim, reparando, porém, na força do vento,
teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Naquele instante, Pedro parou de confiar em Jesus. Naquele instante, Pedro parou de olhar para Jesus e dizer: Ele é a minha fonte, a água da vida vem dele. Eu dependo dele para o meu trabalho, eu dependo dele para aquilo que eu estou fazendo agora, eu dependo dele para aquilo que eu vou fazer amanhã. E ele olhou para o lado e ele viu a onda. Ele olhou para cima e ele viu as nuvens revoltosas. Ele sentiu o calor do vento. Ele sentiu alguém dizendo no Jornal Nacional que o dólar está subindo muito, o mercado está complicado, a recessão está próxima. Ele viu alguém dando uma notícia que o governo vai aumentar os impostos. Ele olhou alguém dizendo que a cidade estava com muitos problemas, de muita violência. Ele olhou e disse que ele ouviu que havia uma doença. Ele ouviu o conselho de um amigo que sentou e falou: olha, as coisas estão duras, hein? Não sei nem como fazer. Talvez precise desistir. Talvez até um parente que você confia está ali jogando um vento contrário. E se você tirar os olhos de Jesus, afunda. Foi o que Pedro experimentou. Pedro, ele não confiou no Senhor, como nós lemos em Jeremias 17:7. Pedro, ele não bebeu da água, da fonte da água da vida, como Jesus ensinou para a mulher samaritana naquele momento. Pedro, ele não fez como o autor dos Provérbios nos escreve, dizendo: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. No momento em que ele se apoiou no seu próprio entendimento, ele afundou. Agora eu tenho uma notícia boa para te dar. Talvez você esteja se apoiando no seu próprio entendimento. Talvez você esteja se apoiando no entendimento de alguém que está te orientando, que está falando com você. E você está sentindo as coisas afundarem. Hoje é o dia de você olhar para Cristo e dizer: Jesus, me salva. Hoje é o dia de você olhar para Ele e, do mesmo jeito que Pedro fez, o verso 30, né? Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. A palavra salvar aqui é sozo. Eu quero ler a definição da palavra sozo para você. A palavra no original está escrito ali, é sozo. Sozo significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, retirar alguém de uma situação de dano, poupar alguém de sofrer. Alguém que está passando por uma enfermidade ou que precisa de uma restauração na sua saúde é curada. Preservar alguém que está em perigo de destruição, resgatar ou salvar alguém no sentido de tirá-la de um ambiente negativo. Isso está num dicionário de grego que está ligado à palavra sozo. Quando Pedro grita: Jesus, me salva, não era somente assim, tipo, não me deixa afundar. É como se Pedro estivesse dizendo: eu vou morrer, a minha vida está acabando aqui, eu estou afundando. Talvez você esteja afundando no seu relacionamento, nas suas finanças, no seu trabalho. Está na hora de você dizer: Jesus, me salve. E Ele vai estender a mão, porque o texto nos assegura isso. O texto diz assim: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E uma coisa que o texto não relata, mas nós subentendemos, eu não sei o quanto Pedro andou. Se andou 2 metros, 5 metros, 10 metros, eu não sei quanto. Mas eles voltaram andando para o barco. O texto não diz que eles voltaram nadando. E se ele foi andando e Jesus estava andando, naturalmente ele voltou andando. Então o que eu quero que você entenda: Jesus, ele pode te restaurar de uma maneira sobrenatural e fazer você voltar a assumir o rumo daquilo que você precisa fazer. Que você possa descansar para crescer. Por que descansar para crescer? O que é descansar? Descansar é confiar integralmente no Senhor. O que é confiar integralmente no Senhor? É você estar plantado junto ao ribeiro de águas. É você consumir a água da fonte da vida, que vai tocar você e vai nutrir você.
e é você saber que tudo o que você precisa fazer está nele. Com esses 3 aspectos, você constrói a sua vida espiritualmente. E isso reflete na sua vida emocional, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Isso transforma você, transforma a sua realidade. Isso muda você. Isso muda a circunstância. Mas é que você não tem noção do tamanho da bronca, do tamanho do problema. Irmão, eu não sei o que é maior do que andar sobre as águas. Mas eu creio que recursos financeiros, dificuldades de relacionamento, problemas de ordem jurídica talvez, problemas de ordem profissional, são menores do que aquilo que Jesus pode fazer. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo. Como eu falei, eu acho muito curioso o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ela diz: o nosso pai Jacó, ele nos deu essa água. Eu fico pensando, Jesus lá no fundo da consciência dele, falando assim, eu criei Jacó, eu criei a água, eu criei a terra que está aqui. Se você quer confiar no que o homem pode te dar, saiba que você vai precisar se alimentar continuamente. Mas se você se alimentar daquilo que Jesus te der, você vai estar suprido para sempre, por toda a eternidade. Vamos ficar em pé. Eu quero finalizar aqui, mais uma vez, lendo Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Tenha isso como uma verdade na sua vida. Feche seus olhos, por gentileza. Peço perdão aqui, até porque eu estendi um pouco o horário. Devia ter controlado um pouquinho aqui o tempo. São 11h23, meu Deus. Falei demais em termos de tempo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os filhos amados do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor Jesus morreu, resgatou as nossas almas do inferno ao entregar a sua vida, foi imputado sobre ele os nossos pecados, mas ele ressuscitou, venceu a morte e ele nos deu vida. 2000 anos atrás, esse jovem encarnado, Deus encarnado em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, pisou sobre esta terra e venceu a morte e o inferno. Nós cremos nessa verdade, e ao crermos nessa verdade, sabemos que nos é dado o direito de sermos feitos filhos de Deus, como João escreve no capítulo 1, verso 12. Nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós cremos nessa verdade. Sabedores disso, confiantes nisso, nós declaramos que hoje, Pai, neste dia, nós abdicamos, nós abrimos mão de confiar em qualquer coisa que não seja o Senhor. Confiamos apenas no Senhor. Pai, como o texto de Provérbios diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Pai, se nós temos nos apoiado em algum momento no nosso próprio entendimento, se nós temos nos apoiado em conceitos humanos, em palavras humanas, Pai, em nome de Jesus, que isso seja removido de nós. Limpe de nós isso. E que nós possamos entregar a nossa confiança integralmente no Senhor. Pai, se nós temos dado ouvido a alguém a respeito das nossas vidas, de sugestões que nasceram no coração de pessoas, talvez até bem intencionadas, mas que estão às vezes desalinhadas com a sua palavra, desalinhadas com os seus propósitos, desalinhadas com o seu querer. Pai, que isso se remova das nossas vidas, que nós não possamos dar atenção a essas vozes, e que nós possamos confiar única e exclusivamente no Senhor, que o Senhor seja a fonte permanente que nos supre, que o Senhor seja aquele que enche as nossas vidas com o seu poder, com a sua palavra, com a sua presença, com a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para nós mesmos e na nossa pequenez, nós vejamos que existe algo poderoso e grande em nós, que é o poder do Espírito Santo habitando em nós.
que nós possamos confiar no Senhor, não por aquilo que sabemos, não por aquilo que lemos, não por aquilo que estudamos, não pelas experiências que tivemos, mas porque somos cheios do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana cheia da Sua graça, cheia do Seu favor, cheia do Seu poder, que nós possamos experimentar a cada dia, a cada momento, a cada instante, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós, que o amor de Deus seja derramado em nós, que a comunhão do Espírito Santo seja algo constante no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, nós vamos hoje para as nossas casas, liberados aqui, benditos como somos, porque somos abençoados por estarmos em Cristo Jesus, cheios da graça do Deus Todo-Poderoso, do amor do Deus Todo-Poderoso, cheios da comunhão do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação.